Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crazy Club. Um podcast para quem já foi, para quem é e quem quer ser mais criativo. E para todas as pessoas que, por alguma força do destino, vieram parar aqui. Aqui é para ser um papo íntimo, como se você também estivesse aqui na sala da minha casa. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser possível. E principalmente sobre reconstruir a confiança criativa que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa vida. Eu sou o Rod, diretor criativo da Bulb, agora host do Crazy Club, e mais do que isso, alguém que gosta muito de desafiar a própria capacidade de criar. E depois de alguns papos mais leves, hoje é dia de falar de trabalho. Então eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta, não para anotar tudo que eu vou dizer, mas sim tudo que você vai pensar durante esse episódio. Nenhuma marca nasce boa, mas a maioria já nasce ruim. E para poder explicar o real significado dessa frase, preciso dar alguns passos para trás. Vamos começar pelo básico. Marca não é logo. Muita gente confunde esses dois conceitos. Logo é só um artigo visual que identifica a marca. Assim como quando alguém olha para você e fala, esse é o Rodrigo, o João, a Gabriela, as pessoas olham para o seu logo e identificam a marca da qual elas estão falando. E assim como seu rosto diz um pouco sobre você, seu logo também diz um pouco sobre a sua marca. Por isso, todo logo deve seguir 4 princípios básicos. Distinto, ou seja, ele não deve ser muito parecido com outros logos. Não é para ser uma obra de arte cheia de significados e detalhes, mas também não dá para copiar o logo do seu concorrente. Simples, nada que seja extremamente elaborado. Mais uma vez, o logo é uma identificação e não um quadro para enfeitar o seu escritório. Memorável, que é praticamente uma consequência dos 2 primeiros princípios. Distinto o suficiente para ser lembrado, simples o suficiente para ficar na cabeça da pessoa, mesmo que ela olhe por apenas alguns segundos. E apropriado. Para esse princípio eu gosto de trazer uma analogia. Você não vai de terno para a praia ou de bermuda para um jantar de gala. Então o seu logo deve passar um pouco da impressão que você quer que as pessoas tenham da sua marca. Esses mesmos princípios servem para o nome da marca, que assim como o logo, tem a única e exclusiva função de identificar, dessa vez, verbalmente, a sua empresa. Mas já a marca, que é o ponto principal desse episódio, é o espaço que você ocupa na mente das pessoas. E por essa definição, é impossível controlar exatamente o que é a sua marca. Mas você pode ser consistente e coerente o suficiente para que as pessoas tenham uma impressão boa e verdadeira do que você quer passar com essa marca. E tudo isso começa com estratégia. Quando eu digo que não existe uma marca que já nasce boa, quero dizer que nenhuma marca tem uma garantia de sucesso desde o início. Uma marca boa ela se constrói, tijolo por tijolo. Seja uma grande corporação ou um renomado artista. Para um pouco para pensar em uma marca que você ame. Pode ir desde a Nike até aquela marca independente que você consome há anos. Nenhuma delas surgiu com toda aquela aura do dia para a noite. Elas começaram menores, com algumas incertezas, e foram ganhando forma. Testaram, ajustaram e construíram a sua reputação aos poucos. Mas acima de um produto ou um logo, existia um porquê muito claro. Uma mensagem tão forte que os fundadores sentiram que precisavam passar adiante. Esse porquê se transforma em estratégia, que nada mais é do que um plano de ação. É documentar o mundo ideal em que essa marca quer viver e o papel dela para a construção desse mundo. E a partir disso, outros elementos vão sendo desenvolvidos. Posicionamento, valores e muitos outros princípios da marca que vão guiá-la até esse tão sonhado futuro. Aí sim que vale a pena começar a pensar em identidade visual, tom de voz e todos os outros ativos de marca que vão tangibilizar de alguma forma essa visão, essa missão, esses valores e tudo que a sua marca quer representar. Isso quer dizer que toda marca de sucesso seguiu esse passo a passo? Com certeza não. Assim como tudo na vida, a construção de marca também tem um fator de aleatoriedade. Mas como eu já disse aqui em outras vezes, a sorte acompanha os preparados.
Mas não é só entender o porquê você faz o que você faz, desenvolver o logo que siga os princípios que eu falei, ter um posicionamento muito claro que vai garantir que a sua marca se destaque no meio de tantas outras. Construção de marca é um processo contínuo. Funciona praticamente que nem um juros compostos. Você investe um pouco constantemente e o retorno vai se acumulando, multiplicando sobre o que já existia antes. No começo, você se prepara, escolhe ótimos investimentos, que no nosso caso é essa estratégia de marca. O crescimento, no começo, é tímido, quase imperceptível. Dá um pouco de ansiedade, você sente que está investindo muito e mal está tendo resultado. Só que com o tempo, se você continua persistindo, o efeito acumulado explode em tamanho. O resultado passa a ser exponencial. Cada interação da sua marca é como se fosse um depósito nesse investimento. Cada vez que você entrega o que promete, você ganha um pouco mais de confiança com o público. Cada campanha que reforça os seus valores adiciona mais reconhecimento de marca. Cada cliente encantado que indica você para um amigo é um retorno composto agindo a seu favor. No dia a dia, pode parecer que refinar o atendimento, alinhar a comunicação interna, criar materiais institucionais que condizem com o que você acredita, ou ativar diferentes canais de comunicação com essa sua mensagem, não vai fazer diferença agora. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, essas pequenas ações consistentes viram um grande ativo. A marca passa a crescer de forma exponencial em percepção e em valor, graças a esse acúmulo. Não existe atalho para uma marca forte. Assim como não dá para ficar rico do dia para a noite, salve raras exceções, não dá para ter uma marca amada instantaneamente. Não adianta você ficar despejando dinheiro em anúncio, fazendo um monte de posts sem nenhuma profundidade, entregando panfleto de desconto numa esquina. Confiança e carinho do público a gente cultiva, a gente não compra. Então, se você está meio impaciente ainda porque sua marca não decolou, lembra da lógica dos juros compostos. Entende se de fato você está com um bom investimento inicial, se as suas ações foram bem escolhidas, se você está constantemente fazendo novos aportes. Marca é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Tá, você deve estar se perguntando, tudo isso soa muito bonito na teoria, mas e na prática? Bom, o exemplo que eu mais gosto de dar é o da própria Bulb. Quando a gente começou em 2020, a gente não queria ser mais uma agência de marketing, um estúdio de design ou qualquer outra coisa que representava exatamente o que oferecia. A gente queria representar mais do que isso. A gente queria ser a criatividade no dia a dia das pessoas. Para isso, a gente tomou um movimento ousado. A gente não ia ficar apostando os cases dos nossos clientes, criando carrosséis de 5 dicas para criar um bom logo, ou investir milhares de reais em anúncios para empresas que estavam procurando o serviço que a gente oferecia. A gente decidiu comunicar criatividade. Se a gente queria ser diferente, a gente precisava agir de uma forma diferente. Nosso sonho era o que a gente está vivendo hoje em dia: ajudar as pessoas e as empresas a criarem ou reconstruírem a sua confiança criativa. Se isso ia ser por meio de serviços, camisas, canais de comunicação ou um podcast como esse, com todo respeito, pouco importa. Porque quem se conecta com a gente são as pessoas que têm um porquê semelhante ao nosso porquê. Que, assim como nós, querem deixar uma marca no mundo, querem construir suas ideias malucas, querem poder reencontrar a sua criatividade e a sua autoexpressão. Isso com certeza nos custou uns bons clientes por falta de foco em vender. Foram anos até alguém contratar a gente por um preço bem mais alto do que a média de mercado, simplesmente porque se identificou de fato com a nossa marca. Mas é isso que criatividade e branding têm em comum. Nenhum dos dois costuma dar certo se você ficou obcecado por métricas de produtividade de um curtíssimo prazo. Não dá para apressar o processo criativo só pensando em otimizar os resultados e ser eficiente a todo momento, custe o que custar. Da mesma forma que não dá para construir uma marca forte olhando só para o retorno financeiro imediato de cada ação. Assim como a gente se sente pressionado para ser sempre muito eficiente na nossa vida pessoal, a gente acaba não se permitindo criar por pura diversão ou ter um hobby que não vai ter nenhum retorno financeiro. As empresas sempre buscam uma eficiência máxima,
mesmo que isso coloque a percepção que as pessoas têm da marca em risco. Não está vendendo? Dá um desconto. Saiu uma trend nova? Faz igual. O mercado está indo para um lado? Vamos junto. E aos poucos a tão cobiçada autenticidade se perde. Ação depois de ação. Muito por uma falta de coragem de ser quem você realmente é. A marca se constrói todo dia, mas o resultado dela provavelmente não vai aparecer na primeira planilha trimestral. Marca precisa de vivência, precisa de consistência, de tentativa de erro e de adaptação. Se você só investir no que dá um retorno imediato, sua criatividade vira refém de uma fórmula e sua marca se torna totalmente superficial. No fundo, é um ato de fé criativa. Acreditar que você pode plantar uma semente certa, cuidar bem dela, e uma hora você vai colher. Pode demorar, às vezes você pode precisar ajustar um pouco a rota, mas quando chega, vem numa forma de lealdade do cliente, de preferência de marca, de gente que compra mesmo se for mais caro, porque realmente confia em você, porque acredita no que você acredita. Na escola, eu lembro de ver um quadro de um cachimbo com uma frase: "Isso não é um cachimbo". Um tempo depois eu fui descobrir que o autor dessa obra se chama René Magritte. A ideia dele era mostrar que a pintura de um cachimbo não é um cachimbo de verdade, é só a representação dele. Mas o que isso tem a ver com marca? Bom, muitas empresas preferem comunicar o que elas não são do que o que elas são. Somos muito mais do que uma academia. Não somos só um salão de beleza. A própria Bulb já caiu nessa armadilha. Eu lembro com uma certa dor no coração de uma frase que a gente usou com uma certa frequência no começo da empresa. Não somos uma agência. O fato da gente completar com somos um hub apazigua um pouco esse meu coração partido. Mas ainda assim, né? Que é um hub? Mas não para por aí. A síndrome de Magritte tem suas variações. Uma delas é: somos o Uber das comidas. Somos o Nubank das bicicletas. Tem aquela outra famosa também que muita gente chama de plágio, né? Uma empresa pequena que imita o slogan da Apple ou o site da Tesla. O logo, o site, o discurso dizem: olha como a gente é único, como nós somos autênticos, como nós estamos disruptando o mercado. Mas na verdade só estão copiando a pintura e colocando numa outra moldura. Por que isso é um problema? Primeiro porque o público não é bobo. Bom, na maioria das vezes, né? Hoje em dia, quem consome, quem investe, quem olha, percebe rapidamente quando uma marca é só uma fachada. Mas no máximo você ganha uma atenção por curiosidade, mas não o respeito, a lealdade ou então até mesmo a sobrevivência durante o longo prazo. Segundo, que você perde a chance de comunicar quem você realmente é, no que você acredita, sem enrolação ou comparação. O que você realmente representa. O antídoto para essa síndrome? É verdade. Seja movido pela sua visão. Simon Sinek já dizia: muitos podem copiar o que você faz. E pior, né? Por um preço mais barato. Eventualmente, alguns podem copiar como você faz. Mas é muito, muito difícil, no longo prazo, alguém copiar quem você é, no que você acredita e, consequentemente, o que você representa. Senão, seria muito fácil copiar um grande músico, seguir exatamente os passos de uma grande marca, ou então desenhar os mesmos traços que um grande pintor já desenhou. As pessoas não se conectam com o que você faz. Elas se conectam com o porquê você faz o que você faz. Só as marcas que desenvolvem um claro entendimento disso são capazes de resistir ao mais duro de todos os desafios: o tempo. Mas sendo bem sincero, toda essa elaboração de um belo porquê, de um posicionamento que ninguém mais no mercado conseguiu identificar,
ou a mais otimista visão que a empresa tenha não valem nada se o mundo não souber dela. E aí que vem o trabalho tão difícil quanto essa reflexão. É entender como o seu produto e a sua comunicação podem externalizar tudo isso. Aliás, mais fácil, porque você tem claramente o destino que a sua empresa quer chegar. Então, cada decisão no desenvolvimento do produto, na entrega do serviço, nos esforços de comunicação, precisam estar muito bem alinhado com toda essa estratégia. Mas mais difícil, porque você precisa de punho firme para se manter fiel a essa estratégia. Mesmo quando os resultados demorarem para vir, mesmo quando significar tomar uma decisão menos conveniente, mesmo quando isso te custar uma venda. Isso não quer dizer andar com antórios, aquele negócio que colocam na cabeça do cavalo para ele só olhar para frente. Quer dizer colocar à prova todo esse sonho, todas as crenças e fazer ajustes quando necessário, mas se manter focado no que realmente importa. O resumo da ópera: marca boa demora para se desenvolver, mas marca ruim já nasce desse jeito. E se você ainda não dedicou um tempo para entender o porquê você faz o que você faz, ou ainda não está comunicando isso, e seu negócio ainda está de pé, dá tempo de mudar. Antes tarde do que nunca. Talvez aquele desconto que você está se forçando a dar, aquela mudança constante no rumo da sua comunicação, ou as 1 milhão de tendências de mercado que você insiste em seguir, possam ter permitido com que você sobrevivesse até aqui. Mas você realmente acredita que isso vai te levar onde você quer chegar? E se não der mais para dar desconto? E se o mercado parar? E se você não conseguir acompanhar a próxima tendência? Você vai resistir? Talvez sim. Talvez eu esteja completamente enganado e só estou criando aqui uma falsa engenharia reversa de todas as grandes marcas que deram certo. Mas eu tenho uma razão para acreditar. A Bulb mostra diariamente que, de fato, esse é o caminho. Não vou mentir para você. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vale muito a pena. Afinal, tudo que é verdadeiramente bom nessa vida demanda disciplina. Mas a minha pergunta final é: que tipo de marca que você está criando? Minha sugestão: reserva um tempo durante essa semana para uma reflexão honesta sobre a sua marca. Pega um papel, uma caneta, assim como você fez agora, e reflete sobre todos esses pontos. Seja para um projeto que você sonha em desenvolver, a carreira de músico que você quer ter, sua iniciativa que anda meio mal das pernas, ou a empresa que você tem e já está prosperando. Depois, pensa em como você já está expressando isso e como você pode passar a expressar esse propósito, seja na sua arte, na sua empresa ou até mesmo na sua vida pessoal. Toda ideia precisa de uma marca sólida para se sustentar. E assim a gente encerra mais um episódio do Crazy Club. Um espaço para quem quer construir, reconstruir ou simplesmente melhorar a sua confiança criativa. Se isso fez sentido para você de alguma forma, compartilha com alguém que você acha que também precisa de um empurrãozinho nessa direção. E a gente se vê no próximo Crazy Club.